Referência a Ministério dos anos 90, referência a Henry Bowers, a estátua, né, do Paul Bunyan, a famosa rua Neighbolt 29, a farmácia do Clube dos Perdedores, a Praça da Torre da Água, o mesmo local citado nos livros e filmes, a abertura do episódio repleto de easter eggs, né, como o bueiro do George e a cena do poço que eles vão tomar banho. E tem um detalhe nesse segundo episódio de Welcome to Derry que pouquíssimas pessoas perceberam, mas que eu acho que vai ser essencial pro resto da temporada, tá? E no vídeo de hoje a gente vai ver 40 detalhes, referências, easter eggs, iremos explicar tudo o que aconteceu nesse segundo e talvez projetar o que vem por aí. Hello, my friends, Geek na voz. Eu fui convidado, cara, pela HBO. A Max me levou aqui em São Paulo pra assistir o segundo episódio de It, Welcome to Derry nos cinemas, cara. Eu fui no cinema de rua, primeira vez que eu fui na minha vida, e foi sensacional. Teve um carro lá, cheio de palhaço, todo temático, o lugar, mano, sensacional. Obrigado, HBO. E esse episódio, obviamente, foi uma parada assustadora. Voltamos pra fatídica noite, só que agora pelos olhos da Lily, né, revivendo cada momento em que seus amigos foram brutalmente massacrados por um bicho ancestral. É uma abertura absurda, cara, que coloca a gente direto dentro do pesadelo da Lily. E dessa vez vemos os mesmos acontecimentos da semana passada, mas sob outro ângulo. Lembra quando o corpo do Ted foi arremessado contra a janela do projetor? Agora assistimos a cena pela perspectiva da Lily e dá pra sentir o trauma tomando conta dela. É um pesadelo, cara, que simplesmente não acaba e vai seguir a vida dela até o último dia que ela respirar. E o pior, ninguém acredita no que ela viu. Pô, é uma criança, quem que vai acreditar nela? A garota está destruída, sonha com os amigos mortos, estende a mão no sonho e acorda repetindo o gesto na cama, né, como se o terror perseguisse até acordada. E no fim do episódio, ela é levada de volta pra Juniper Hill, que é o mesmo hospital psiquiátrico onde já esteve antes nos eventos do primeiro episódio, né, que é o mesmo lugar onde o Henry Bowers, inclusive, ele foi internado depois de ter matado o pai e de onde o Pennywise o libertou pra poder ser sua marionete, né. E essa sensação de prisão injusta é um tema que o episódio trabalha muito bem, né, e que dialoga direto com os livros do Stephen King. Welcome to Derry brinca o tempo todo com a nostalgia e com a forma das memórias e traumas ficam presos naquela cidade. E a sequência da abertura, meus amigos, olha, eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que foi uma das melhores aberturas de série que eu já vi na minha vida. É um completo absurdo. Além das referências que a gente vai citar aqui, obviamente, porque tá cheio de easter eggzinho aqui e ali, mas, cara, a sequência, a forma como foi montada, é perfeito, gente. Acompanhamos, né, um passeio por Derry em um estilo de animação retrô, típica dos anos 50 e 60, como se fosse uma propaganda otimista do pós-guerra americano. É aquela estética do sonho americano perfeito, né, que esconde algo muito errado por trás, que é um truque que jogos como Fallout também usaram. E a série se passa em 62, bem no fim dessa era de otimismo, né, quando o país ainda vendia a imagem de uma América feliz, mas já sentiu o peso da guerra do Vietnã, do medo nuclear e das tensões raciais. E a música que embala a abertura, Smile in the Ribbon, é aquele pop chiclete da época, mas com uma ironia cruel na letra, que diz o seguinte: quanto mais alto eu digo que estou feliz, mais acredito que seja verdade. E é exatamente isso que a Lily precisa fazer. Ela tem que passar uma certa normalidade para que ela não seja internada de novo, porque se ela disser o que ela realmente viu, primeiro, ninguém vai acreditar, e segundo, vão dizer que ela é maluca. E no final foi isso que aconteceu, né? E a introdução mostra o estilo de vida americano idealizado, mas logo distorce tudo para poder revelar a podridão escondida por baixo, né? Assim como Derry, que parece perfeita, mas está apodrecida por dentro. E logo vemos a famosa estátua do Paul, né? Aquela mesma que ganha vida em It, capítulo 2, e nos jornais ela é apresentada como símbolo de prosperidade, mas o povo da cidade a odeia e acha brega, né? Um professor até tenta explodi-la. É um símbolo claro de que nem tudo está bem em Derry, por mais que eles tentem disfarçar. E em seguida, uma família americana faz um piquenique feliz na Praça da Torre da Água, que é o mesmo local citado nos livros e filmes. E o detalhe é que antes dos horrores do Pennywise, as famílias realmente faziam piqueniques por lá, e depois o lugar se tornou símbolo de tragédia, né? E logo surge uma menina olhando para um bueiro igual ao pequeno George. Tem até um cartaz de desaparecido, né? Colado sob um pôster do tio Sam, aquele clássico I want you for the use arm. É uma piscadela para a história da cidade, já que muitos moradores de Derry lutaram nas duas guerras. E ao fundo vemos a farmácia Keene, que é a mesma de onde o Ed pegava os remédios falsos, né? E o Sr. Keene também teve um papel importante mais adiante, né? Como acontece no livro. E bem ao lado está Jade do Oriente, que é o restaurante onde o grupo dos perdedores se reúne quando adultos. A localização mudou, mas a essência está lá. E o cinema continua exibindo The Music Man, é o mesmo filme mostrado no episódio anterior, e logo depois aparece a ponte coberta, que é o local icônico onde o Henry Bowers atacou o Ben em It capítulo 1, sendo que as crianças na abertura brincam, né, e pulam no rio, lembrando a cena dos perdedores se jogando na água depois de tirar a roupa. Só que a animação começa a ficar sombria, né? O Pennywise aparece oferecendo um pirulito, né, com tentáculos e olhos amarelos, e a figura mistura traços de aranha e polvo, né, como nas descrições originais do livro. E a cada quadro a cidade parece mergulhar mais fundo nessa loucura do Pennywise, né, cara? Sempre que falam do Pennywise, da entidade no formato aranha, eu só lembro daquele final de It capítulo
2, hein? Aquele CGI, que coisa maravilhosa, hein? E corta pro interior de Juniper Hill e vemos uma criança sofrendo uma lobotomia enquanto o funcionário sorri. É grotesco, mas serve pra mostrar como Derry trata os seus loucos, né, com violência travestida de normalidade. E depois vemos uma família se mudando pra rua Newbolt, a número 28, que é a famosa Casa do Poço. O livro costuma dizer que se existe uma casa assombrada em Derry, é justamente essa. E coitado desses novos moradores. E a série confirma isso, né? O lugar está em ruínas, coberto por mofo, e é claramente o epicentro do Pennywise. E logo em seguida, uma professora mostra aos alunos os efeitos de uma bomba atômica atingindo uma casa. E um balão vermelho sobe enquanto ela fala. E é impossível não perceber o paralelo, né? O medo nuclear e o medo de Derry vêm do mesmo lugar. É o medo coletivo. E enquanto as crianças se abaixam pro exercício, abaixe e cubra, percebemos que o real perigo não vem do céu, né? Mas debaixo da cidade. E o Pennywise, ele surge manipulando o projetor, numa cena que lembra o cinema do episódio anterior e o projetor de slides de It capítulo 1. E na sequência tem um tiroteio de carro, que é o veículo da gangue Bradley, né? A mesma que aparece sendo desenterrada no fim do episódio, velho. E essa gangue foi dizimada em 1929, durante a Lei Seca. E a cena faz referência à gangue real Brad, abatida pelo FBI em Bangor, Maine, a cidade que inspirou Derry, cara. E nos livros, né, há um interlúdio de que o Mike Hanlon entrevista o Norbert Keenan sobre o massacre. Ele conta que os bandidos tentaram comprar munição em Derry e acabaram sendo emboscados pela própria galera de Derry, os próprios moradores. E muitos juram ter visto um palhaço no mais alto de uma janela, observando tudo com um sorriso e uma maquiagem. Ou seja, já era o Pennywise desde esse tempo, velho. E a cena recria isso de forma assustadora, né? O Pennywise, ele flutua ao lado do prédio chamado Bowers Roadside, que é uma referência direta à família do Henry. E logo depois testemunhamos as consequências da explosão da siderúrgica, o mesmo desastre que o Ben, ele pesquisa em It capítulo 1. É um evento trágico que matou dezenas de crianças durante a caça aos ovos de Páscoa. E a cabeça de uma delas chegou a ser encontrada dias depois de uma árvore, cara. Pois é, Derry é construída aí sobre sangue e lembranças horríveis. E no fundo da cena, né, trailers de circo aparecem os mesmos do Pennywise dançando no capítulo 1. É um tipo de detalhe que mostra como cada trauma da cidade está interligado. E a abertura termina com a placa de Bem-vindos a Derry, obviamente o nome da série, e eu posso dizer pra vocês novamente, é uma das melhores aberturas de série que eu já vi na minha vida. Não é nem pelos easter eggs, que eu fiquei completamente maluco vendo um por um. É pela composição, é pelo estilo retrô, como eles idealizaram, pegaram essa essência dos anos 50, 60 das animações da época. Perfeito, velho. Depois disso, cortamos para os policiais acampados do lado de fora do apartamento dos Grogan, que é um sobrenome que carrega um peso dentro do universo de It, né? Eles investigam o desaparecimento de Mad e o racismo da época fica evidente. A cidade vive em segregação racial, com famílias negras sendo empurradas para bairros pobres e negadas em financiamentos. É o lado podre do sonho americano, né? Que a série faz questão de expor. E o apartamento dos Grogan lembra o de Beverly lá no capítulo 1, que é pequeno, úmido e cheio de memórias ruins. Então a polícia tenta incriminar o pai da Ronnie, né, pelo desaparecimento da menina, repetindo o mesmo ciclo de injustiça. E em uma das paredes tem um enorme outdoor da Derry Pickles, conectando-se aí ao trauma da Lily, né, que é mais um elo entre as duas famílias. E o policial mais jovem até tenta brincar com o projecionista do cinema, que segura um castiçal, né, que é uma piada com o jogo Clue Detective. Mas o colega mais velho se irrita, nenhum corpo foi encontrado no cinema, só muito sangue. E assim como as crianças do livro, eles provavelmente flutuam debaixo da cidade. E a origem desse conceito, inclusive, vem de uma história da própria rua Newbolt, em que um grupo de crianças caiu em um poço e foi encontrado de bruços na água no dia seguinte. E é justamente daí que nasce a famosa frase: eles flutuam. Maldito Pennywise! E a tentativa de culpar o Sr. Grogan, né, pela morte das crianças, ecoa a realidade cruel dos Estados Unidos, cara. Onde inúmeros homens negros foram falsamente acusados e os casos são muito grandes, né? A gente lembra, por exemplo, dos 5 do Central Park. E a cidade de Derry tem um grupo chamado Legião da Decência Branca. E é nesse clima sufocante que a Ronnie tenta salvar o pai. Sua avó pede para que ela pare de agir, né, como Nora Charles, que é uma detetive fictícia, e volte à realidade. Mas a Ronnie não consegue, ela é movida por justiça e vai investigar o desaparecimento das crianças. E o nome completo dela é revelado, é a Veronica Grogan. E se você já leu os livros, se você conhece o universo de It, você sabe perfeitamente de que eu tô falando. E enquanto isso, vemos como outras crianças encontram jeitos de escapar dos horrores da cidade, né? Estudando, desenhando, rindo ou se refugiando na imaginação, o mesmo que o Clube dos Perdedores fez no futuro, cara. E Derry é uma maldição viva, né? Poucos conseguem deixá-la. E só os com vontade forte prosperam fora dali. E antes da cena do tribunal, tem um retrato do Ken,
Kennedy, né, pendurado na parede, que é o símbolo da esperança e da mudança americana. O presidente representava o desejo de uma América mais justa, e a série usa isso para mostrar o contraste entre ideal e realidade. Sendo que o pai da Ronnie, né, o Leroy, ele escuta You Send Me, de Sam Cooke, né, enquanto tenta manter a calma. É uma música sobre amor e transcendência, mas aqui ela soa como uma prece silenciosa. O Sam, né, foi voz do movimento pelos direitos civis, e isso se encaixa perfeitamente no tema do episódio. E o Leroy, um veterano da Guerra da Coreia, finalmente conseguiu se mudar para um bairro melhor, mas ainda enfrenta olhares de desconfiança. O jornal em sua mesa fala sobre o Kennedy enviando conselheiros militares ao Vietnã, que é o reflexo das tensões políticas da época, e um paralelo à sua própria vida como ex-soldado, né? E aqui tem um detalhe sutil, só que brilhante. O roteiro conecta o medo coletivo da guerra ao medo sobrenatural de Derry, né? Dois monstros diferentes, mas igualmente humanos. Enquanto isso, o filho do Will, que simplesmente se tornaria o pai do Mike Hanlon, ele surge, mas com uma proposta um pouco diferente, né? Ele tem um estilo de viver, ele tem gostos um pouco diferentes do pai. Ele é apaixonado por ciência, espaço e mistérios. Eles mal se entendem, mas tem um carinho ali, escondido sob o silêncio. E o telescópio que o Will ganha foi ideia da mãe, não do pai. Isso mostra o abismo emocional entre eles. E o equipamento veio da loja Second Hand Rose, a mesma onde o Bill encontra a sua bicicleta prateada, né, a Silver, lá em It capítulo 2. E tem uma referência divertida, né? Um atendente diz: cartões de beisebol, bola de boliche, diva. E foi exatamente o que o Stephen King falou na participação especial dele em It capítulo 2, que ele era o atendente lá da loja onde o Bill teve que comprar a bike, que ele teve que pagar, acho que 800 pratas, né? 800 dólares. E a loja é cheia de pôsteres clássicos, né? Como King of Zombies e Attack of the Unleashed, reforçando o clima de paranoia nuclear dos anos 60. E claro que tudo isso acaba nos levando de volta no episódio ao verdadeiro protagonista de Derry e de toda essa história, que é o medo. Em Derry, o medo é contagioso, ele se espalha como uma doença, molda gerações e transforma traumas em monstros. E se tem uma coisa que esse episódio prova é que o Welcome to Derry não é apenas sobre um palhaço, é sobre o que acontece quando uma cidade inteira aprende a sorrir, se é que você me entende, né? E o episódio continua com um momento tenso, só que humano. Leroy e sua esposa finalmente têm um instante de intimidade, enquanto ele analisa fotos da cena do crime. E é ali que ele confirma suas suspeitas. A arma usada é de modelo russo, algo que vai se tornar importante mais tarde. Ele guarda essa informação pra si, escondendo até da esposa, né? E fica claro que há segredos entre eles. Talvez até o verdadeiro motivo da mudança da família pra Derry. E aí corta pra escola e o clima muda completamente, né? E tocando nos altos-falantes está a música Why the Fools Fall in Love, que é um clássico que também aparece em American Graffiti, né? De George Lucas, o mesmo período histórico da série. E logo conhecemos Marge, a amiga da Lily, completamente obcecada pela própria imagem. E no cabelo, uma borboleta azul simboliza transformação, talvez até um prenúncio trágico. E a Marge quer desesperadamente ser uma das meninas malvadas dos anos 60, mas o grupo a trata como se ela fosse invisível. E em uma das cenas típicas de colégio americano, as garotas zombam uma das outras e forçam uma delas a revelar o crush. E quando ela confessa, todas caem na risada. Ou seja, justamente aí que a gente percebe, né, que Derry sempre foi tóxica, a cidade sempre foi uma lástima, até nos sutis detalhes, até nas crianças, até na inocência das pessoas. E a líder do grupo é a típica abelha rainha, né? E quando Marge tenta fazer piada, ela é cortada no ato. Ela tenta agradar, mas termina sendo ridicularizada, principalmente quando a chefona pergunta se ela está usando o mesmo suéter do dia anterior. E é um golpe direto de autoestima, né, cara? É o microcosmo que It sempre representou, o ciclo do bullying e da crueldade que abre espaço para o medo. E se você dá brecha pro medo, você sabe quem aparece? Eu vou mostrar aqui pra vocês quem aparece. Esse cara aqui, ó, esta miséria deste palhaço. Enquanto isso, Ronnie retorna à escola, né? E o olhar de todos é pesado, é julgador. Lily observa de longe, angustiada, tentando se aproximar. Só que a Marge prefere ficar perto das menininhas malvadas, né? O grupinho popular liderado pela Pat, que é um trocadilho entre o nome dela e a brincadeira infantil Patty Cake, né? E logo percebemos que o preconceito racial também está no ar. Ronnie, sendo negra, é vista como o outro, alguém que não pertence, uma deslocada. Um garoto entra em cena com papel colado nas costas dizendo "me chute", enquanto o cartaz nuclear pendurado na parede lembra que o medo do apocalipse atômico paira sobre todos, velho. E a escola comenta as mortes da semana passada. E houve uma vigília à luz de velas, mas o diretor Harvard segue com o cardápio de almoço como se nada tivesse acontecido. É o retrato perfeito da negação coletiva, né? E assim como os adultos de Derry fingem que nada de estranho ocorre, os alunos seguem o mesmo padrão, fingem normalidade para não encarar o horror. E a Marge tenta conversar com Lily, mas a amizade é cheia de tensão. Por um momento parece que elas vão se conectar, né? Duas garotas diferentes tentando sobreviver num ambiente cruel. Mas logo Marge se volta contra ela para impressionar as populares. Ela se importa mais em ser aceita do que em ter uma amiga de verdade. E ironicamente é justamente isso que a torna uma presa fácil, a gente vai ver eventualmente, acredito eu, pro Pennywise. O seu medo não é o de não ser popular, e sim o de ser desacreditada, ignorada, trancada novamente em Juniper Hill. É por isso que ela desperta empatia, mesmo sem perceber. E enquanto isso,
Will enfrenta seus próprios tormentos na escola. Chega atrasado, é repreendido e logo vira alvo de piadas. Um garoto provoca, né, por causa do lápis colorido, mas outro se aproxima. E ali nasce uma nova amizade, né, uma daquelas pequenas fagulhas que podem mudar destinos. E essas cenas dentro da escola são presente pros fãs, né? Nem o livro e nem os filmes exploram tanto o ambiente escolar, e aqui vimos o quanto as crianças eram sufocadas não só por colegas, mas também por professores autoritários. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muitos detalhes e coisas pra explicar sobre esse segundo episódio de It's Welcome to Derry. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre It e diversas outras séries, faz tudo isso aí que é nóis. E do outro lado da cidade, o Leroy, ele vive o reflexo disso. Ele enfrenta o General Shaw tentando descobrir a verdade sobre o ataque que sofreu. E a arma russa o intriga, é uma Makarov PM, que é o padrão soviético. E sim, se você já jogou Call of Duty, você já reconheceu o modelo. E quando o Leroy confronta Masters, o suspeito, ele percebe que o homem sequer sabe carregar aquela arma, o que revela algo ainda maior. Tem uma conspiração na base militar. Logo descobrimos que Leroy passou por horrores durante a Guerra da Coreia. Ele foi prisioneiro de guerra, torturado em campos descritos como currais humanos, e soldados negros eram usados em propagandas anti-americana, né, ouvindo panfletos inimigos dizendo: por que lutar por um país que não te vê como igual? E essa camada política torna o personagem ainda mais trágico. Ele é um herói invisível, né, lutando por um sistema que o despreza. E quando finalmente confronta o General Shaw, vem a reviravolta. Tudo foi um teste. Os homens que o espancaram e apontaram uma arma para sua cabeça estavam apenas avaliando sua resistência. Um experimento grotesco, mas com um propósito. O Shaw precisava de alguém imune ao medo. A explicação é científica e arrepiante. Leroy tem a amígdala danificada, parte do cérebro responsável por processar o medo. Ele simplesmente não sente pavor como as outras pessoas. E isso torna perfeito para o projeto secreto do Shaw, né, que pretende usar essa característica contra o Pennywise. Pois é, cara, o exército sabe da criatura, sabe da entidade, sabe que este bicho caiu na Terra, eles sabem de tudo, eles estão planejando executar isso junto com o Leroy. Olha essa trama que tá sendo construída, tá? É muito interessante isso aí. Essa revelação divide opiniões, né? Parte dos fãs ama a ideia de um governo ciente do mal em Derry, outros preferem que o Pennywise continue o mistério inexplicável. Mas gostando ou não, é um conceito fascinante, cara. Enquanto as crianças o enfrentam com amizade e coragem, os militares, digamos que tentam domesticar este palhaço, né? Ou seja, duas frentes, ambos lutando pelo mesmo ideal, que é simplesmente derrotar essa entidade. E será que em breve eles vão se juntar? Vão compartilhar informações? Cara, vai ser assustador o final dessa temporada, tá? Eu ainda não assisti os outros episódios, eu só assisti o segundo, agora de Derry. A HBO não me mandou a screener dos outros episódios, então eu não sei o que vai rolar, mas suponho eu que mais pro final a galera vai se unir e vai dar maior confusão isso aí. E o Shaw acredita que o palhaço pode ser a arma definitiva na Guerra Fria. E se o medo é o combustível de Pennywise, que é melhor para liberá-lo do que um general paranoico em plena corrida nuclear? E no hangar secreto vimos cientistas, né, catalogando artefatos como bolas de beisebol, uniformes e sucatas da siderúrgica. E cada item parece uma peça de sacrifício, um eco das vítimas passadas. E então o plano é revelado: desenterrar Pennywise. O Shaw quer despertar o ser interdimensional e canalizar sua energia para vencer os soviéticos. É um plano completamente insano e ao mesmo tempo genial dentro da lógica sombria da série. E nos painéis do centro de comando tem mapas de Cuba, né, mostrando o alcance dos mísseis nucleares. E o Shaw, ele teme a aproximação entre Cuba e Rússia e acredita que só um poder, além da compreensão humana, pode garantir a vitória americana. É aqui que o Welcome to Derry flerta abertamente com o gênero de ficção científica paranoica, né, lembrando Arquivo X, Zona Morta e até Círculo de Fogo. O resultado é uma mistura deliciosa de horror cósmico com conspiração militar, cara. Tá muito bom isso aqui. E enquanto isso, a esposa do Leroy caminha pelas ruas de Derry ao som de uma música teatral e animada, uma cena que contrasta com todo o caos da base, né? Vimos outdoors de Bungle Hill, que é uma referência à cidade real que inspirou Derry, e um comercial nostálgico da Coca-Cola, aquele tipo de propaganda que promete o sabor da felicidade americana, né? E ela passa por um Sr. Keene jovem, o mesmo farmacêutico que anos depois diria pra Beverly que ela se parecia com Lois Lane. Aqui ele é simpático demais e por isso mesmo é assustador. E perto dali um homem entrega picles, né, fatiados da fábrica onde o pai da Lily trabalhava, que é uma imagem que prenuncia o susto no final do episódio. E logo depois chegamos à Taverna do Falcão, que é um dos lugares mais importantes de toda a mitologia de It. É ali no futuro que surgirá a lendária Mancha Negra, palco de um dos massacres mais sinistros da história de Derry. E o cenário é pura atmosfera dos anos 50, né? Adolescentes fumando, jaquetas de couro, atitude de James Dean. Eles encaram a mulher com desprezo enquanto ela passa, e o beco onde tudo acontece é o mesmo onde o Ben foi atacado por Henry Burroughs lá no capítulo 1 de It. É o tipo de detalhe que deixa qualquer fã maluco, né? Então ela compra flores e segue até a estátua do Paul, que agora tá quase terminada. E um grupo de moradores protesta, né, jogando ovos e gritando que a escultura é um desperdício de dinheiro. E é incrível como a série transforma um simples monumento em um símbolo de ódio reprimido da sociedade, né? E essa estátua do Paul, obviamente, a gente iria ver em It capítulo
2 com o nosso queridíssimo Rich completamente cagado nas calças. E logo depois ela entra no açougue do Stan Kirsch, que é um nome que os leitores vão reconhecer imediatamente, né? A cena é carregada de tensão. Uma cliente comenta que as grandes damas de Derry não vão tolerar aquela estátua, que é um grupo social que representa o moralismo e a hipocrisia da cidade. E o Stan, o açougueiro, é cordial até demais. Ele brinca dizendo que as crianças o chamam de Stanley, o cutelo, e há algo profundamente perturbador em seu sorriso, né? Quando ele embrulha a carne em papel vermelho com barbante, o enquadramento lembra imediatamente um balão do Pennywise. Coincidência? Nada em Derry é coincidência. E alguns fãs acreditam que ele seja o próprio Pennywise disfarçado, né? Como a senhorita Kirsch, que Bev encontra no capítulo 2. E outros acham que é só um cidadão comum, mas uma marionete do medo coletivo. Seja qual for a verdade, a cena termina com ele observando indiferente enquanto um grupo de valentões espanca uma criança na rua. E esse é o detalhe mais assustador. Os adultos de Derry nunca fazem nada. Eles olham, enxergam a violência e simplesmente ignoram. O Pennywise não precisa hipnotizar todo mundo. Basta que o medo e a apatia façam o trabalho por ele. E é exatamente isso que vemos aqui, né? Uma cidade que aprendeu a conviver com o horror como se fosse parte da rotina. E muito dessas cenas, né, dos moradores ignorando a violência, as coisas estranhas que acontecem na cidade, a gente viu lá na minissérie dos anos 90, né, com o Tim Curry. Tem uma cena que a Beverly, ela tá sendo ali abusada pelo Henry Burroughs, né? Ela tá sendo violentada. Tem uma cena na minissérie dos anos 90, né, que a Beverly, o Henry Burroughs tá abusando dela juntamente com os outros garotos, e o vizinho olha tudo e não faz nada, assim como aconteceu nessa cena da série aqui. E a cena em que os meninos atacam na rua mostra exatamente isso, né? A corrupção e a indiferença dos adultos. E tem também a cena da minissérie clássica, né, quando o Mike Hannon, ele foi agredido e só um adulto interveio. Aqui o paralelo é ainda mais simbólico, já que o Mike original é neto dessa mulher. A mãe surge ensanguentada acusando o Ronnie, né, dizendo que ela vai matar o pai também, e o cordão umbilical as conecta. Uma imagem poderosa de como ela ainda está presa ao trauma. E o estômago se abre e vira dentes afiados, os mesmos do Pennywise. A criatura desperta lentamente com os olhos amarelos brilhando até a Ronnie morder o cordão para se libertar. E corta para a taverna Falcon, e lá os soldados comentam o ataque ao Leroy, né? E só o Dick Halloran ainda não foi interrogado, afinal ele está envolvido nos experimentos secretos do General Shaw. Sim, é o mesmo Halloran de O Iluminado, né? Conectando aí de novo o universo do Stephen King. E o Falcon, aliás, ele tem um passado riquíssimo, né? Porque no livro ele só seria fundado anos depois, em 1973, mas aqui já está funcionando nos anos 60. E mais tarde sabemos que se tornará o bar frequentado por Adrian Millan, o homem que foi morto brutalmente no começo de It, capítulo 2. E o clima é tenso, né? O chefe Burroughs, avô de Henry Burroughs, sofre pressão dos vereadores para incriminar o inocente, que é o Sr. Grogan. Ele até tenta manter alguma decência, mas como a história mostra, o sangue dos Burroughs é cheio de rancor e preconceito. O conselho ameaça demiti-lo se não obedecer, e ele desconta isso mais tarde, expulsando os soldados do Falcon. O paralelo com o racismo do pai do Henry no livro é claro, o mesmo ódio, a mesma covardia. Enquanto isso, Dick Halloran, ele usa os seus dons mediúnicos, digamos assim, para ajudar nas buscas por Pennywise. E a base está se transformando num sítio arqueológico, né? E os militares agora cavam o solo de Derry em busca de qualquer artefato ligado à criatura. A sequência lembra Indiana Jones, né? Mas com um toque de horror. A tribo indígena local os observa de longe, os mesmos que séculos atrás realizaram o ritual de chute para poder banir o mal. E é certo que eles entrarão em confronto com o exército, né? Que agora quer reviver o próprio demônio. E a gente viu cenas desse ritual de chute no trailer geral que saiu dessa primeira temporada de Welcome Derry. Então em algum momento a gente vai ver os indígenas entrando em ação, e é uma parte essencial dessa história, tá? Foi um pouco ignorada nos filmes, nas adaptações, na minissérie eles sequer foram mencionados ou apareceram, e aqui agora na série eles vão ter uma participação muito especial. E Rose, uma das personagens-chave, faz parte dessa tribo, né? E parece que finalmente teremos mais detalhes sobre a origem do ritual. E ao mesmo tempo, Dick sofre com a ressaca. O álcool, como sabemos pelo universo do King, enfraquece o brilho. E ainda assim, ele é uma peça essencial do plano. Sua missão é localizar objetos carregados com energia psíquica do Pennywise e objetos de poder, né? Como em Control ou em Arquivo X. E cada artefato está ligado a um massacre antigo de Derry. E em um desses escavamentos, eles descobrem um carro antigo repleto de metralhadoras Thompsons e dinheiro, claramente pertencente à gangue Bradley, mencionada lá no prólogo. É um achado que abre as portas para novas histórias, né? Os colonos desaparecidos, a tragédia da siderúrgica e outros eventos que formaram o passado sangrento da cidade. Só que o grande mistério continua, né? Como que o exército, como que ele sabe da existência da entidade, da existência do Pennywise, e porque eles querem usar o Pennywise a favor deles na guerra. Enquanto os adultos brincam de Deus, as crianças sofrem. Lily tenta se aproximar de Ronnie, mas tudo dá errado. Ronnie desconfia, explode e as duas brigam. E ainda assim é nesse caos que nasce o novo clube dos perdedores, né? Will, Ronnie, Lily e aquele garoto da banda. A química entre eles é instantânea, né? Crianças esquisitas, unidas pelo medo e pelo desejo de entender o que está rolando. Só que Derry não perdoa, né? Lily é levada pela polícia acusada injustamente, enquanto os cartazes de desaparecidos se acumulam na parede da delegacia. Nomes que os fãs atentos reconhecem como homenagens aos membros da equipe da produção.
Ela é interrogada, né, por Clint Bowers, que tenta forçar uma confissão. Então, nervosa, Lily gira o rótulo de refrigerante de laranja, a mesma bebida que recebeu antes de tudo dar errado. E ela cede à pressão, cara. Ela acusa o Hank Grogan. O problema é que agora ela precisa voltar pra Juniper Hill, né, o temido asilo onde os pacientes eram torturados e lobotomizados. Mano, é uma parada meio estranha no ninho do Jack Nicholson, né? É sinistro, velho. Então, desesperada, ela entra em colapso e o Pennywise simplesmente ataca. Meu amigo, essa sequência é brutal, velho. As vozes ecoam, os corredores se fecham, o labirinto se forma. É uma cena absurda, cara. A cena também traz detalhes brilhantes, né? A lata com o rosto de um nativo americano, referência ao Iluminado, o homem e a mulher com o esfregão, lembrando a pintura do American Gothic, tudo simbólico, né? Mostrando como uma família perfeita americana vira as costas pra quem precisa de ajuda. E no clímax, Lily vê o pai morto, mutilado, transformando-se num monstro tentacular, que é uma visão diretamente tirada do livro. Ela grita, cai e a mãe decide interná-la novamente. E lá fora chove em Derry, e todo fã de It sabe o que isso significa, né? O Pennywise está acordando, porque a água está totalmente conectada com a entidade. O que vocês acharam desse primeiro episódio? Tem algum outro detalhe, referência que o Geek não pescou, mas que vale a pena comentar? Deixem aí as teorias e expectativas de vocês para os próximos episódios, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!